Agora, pessoal, a gente está quase finalizando o nosso curso do módulo Bibliotecas, tá bom? Nessa aula de hoje, que é a última, eu vou mostrar para vocês duas funcionalidades. A funcionalidade de manutenção de usuários e a funcionalidade de manutenção de papel de usuário. Essas duas funcionalidades vão trabalhar de forma bem conjunta. Em manutenção de usuários, é onde a gente vai criar os usuários que vão ter acesso ao sistema, onde a gente vai definir as suas permissões. Já na parte do papel de usuário, a gente vai criar um papel de usuário e definir as permissões desse papel. Vamos ver como que funciona com mais detalhe? Então vamos lá, vamos comigo para finalizar. Aqui na manutenção de usuários é onde a gente vai cadastrar os usuários que vão conseguir acessar o sistema e onde também a gente vai definir as suas permissões. Para configurar e fazer o cadastro é bastante simples. A gente já está aqui no módulo Bibliotecas, vou vir aqui na opção Manutenção de Usuários e vou vir aqui no botão Novo, caso eu queira cadastrar um novo. Vamos supor que eu quero cadastrar um novo, então vou vir aqui na opção Novo e vou colocar o nome. Coloquei o nome, tratamento, sexo. Lembrando que esses campos aqui que estão em branco, nenhum é obrigatório, tudo bem? E eu posso vir aqui, ó, dados para login. Aqui em dados para login, nesse campo aqui de identificação, é o nome que vai aparecer na barrinha quando esse usuário for logar. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou vir aqui e vou colocar Dr. Iago Augusto. Coloquei. Embaixo eu vou colocar a senha, tá? Lembrando que tem que ter 8 caracteres e tem que ter letras e números. Vou colocar aqui. E aqui embaixo é a questão das permissões. Essa primeira aqui eu vou deixar por último, porque vocês vão entender o porquê. O próximo, a opção aqui, acesso a todos os relatórios. Vocês podem observar que ela está desmarcada. Como ela está desmarcada, eu consigo vir aqui em relatórios e definir quais são os relatórios em específico que esse usuário vai ter. Por exemplo, esse usuário aqui, ele vai ter acesso somente ao relatório anual. Então, eu venho aqui e marco essa opção. Agora, se eu voltar lá em dados para login e marcar essa opção aqui, acesso a todos os relatórios, esse usuário aqui, ele vai ter permissão a todos. Podem observar que fica até bloqueado. Eu não consigo clicar aqui para modificar. A opção aqui embaixo, acesso a todos os médicos, vai funcionar da mesma forma. Caso esteja desmarcado, eu consigo vir na aba médicos e definir qual é o médico em questão que esse usuário vai ter permissão para visualizar a agenda. Por exemplo, como eu estou cadastrando aqui o Dr. Iago Augusto, então eu vou marcar somente o médico Dr. Iago Augusto, que ele vai conseguir visualizar somente a agenda dele. Marquei, vou vir aqui na opção dados para login, podem observar que está desmarcado. Caso eu marque essa permissão, a opção de médicos aqui ela vai ficar bloqueada. Marquei, bloqueou. Se eu desmarcar, eu consigo ir lá em médicos e definir somente que o Dr. Iago vai ter acesso somente à agenda do médico Dr. Iago Augusto. Vou voltar lá em dados para login. O próximo, acesso a todos os estoques. Mesmo funcionamento. Se eu marcar, bloqueia e ele tem acesso a todos os estoques no sistema. Se eu desmarcar, eu consigo ir lá na opção de estoque e definir qual estoque que ele vai ter acesso. Vamos supor que ele vai ter acesso somente ao estoque principal. Então eu venho aqui e marco a opção do estoque principal. Vou voltar aqui em dados para login. Próximo, acesso a todas as contas. Mesma questão, tá? Caso eu marque, podem observar que ele bloqueia lá em cima. Caso eu desmarque, eu consigo ir lá em contas e definir. Ele vai ter permissão para visualizar somente as contas de pagamento. Então eu venho aqui e marco. Voltar aqui em dados para login. A penúltima permissão que a gente tem aqui é a opção de permitir alterar valor da guia. Caso o usuário tenha essa permissão, lá na agenda, conforme os vídeos que o Robson gravou, ele vai conseguir abrir a guia e fazer a alteração no valor da guia. Tudo bem? Caso tenha essa permissão aqui marcada. E a última permissão, que eu falei para vocês que eu ia deixar por último, é a permissão acesso a todas as aplicações do sistema. Caso eu marque essa permissão aqui, esse usuário em questão aqui, ele vai ter acesso a tudo no sistema. Ele vai conseguir realizar
todas as informações no sistema, ele vai conseguir acessar todas as aplicações, todos os módulos e realizar os recursos. Caso eu desmarque, podem observar que a opção aplicações ele fica desmarcada. Eu consigo vir aqui e definir por módulo. Por exemplo, vamos supor que esse usuário aqui ele vai ter acesso à agenda. Então eu marco a caixinha aqui da agenda, marquei. E venho aqui, ó, configurar acesso. E aqui eu vou definir o que esse usuário realmente vai ter permissão. Por exemplo, vamos supor que ele tenha acesso à agenda, só que ele vai conseguir só agendar. Então eu marco só a questão de agendar paciente. Um outro exemplo, para ficar mais claro ainda, é a questão do caixa. Por exemplo, as recepcionistas. Geralmente, quando tem acesso ao caixa, a gente marca aqui para ter acesso ao caixa. Só que aqui dentro de configurar acesso, a gente marca somente aquilo que ela vai poder fazer. Que geralmente é o quê? Abrir e fechar o caixa. As outras permissões, ela não vai ter acesso. Dá um OK e assim eu defino. Agora, caso o usuário tenha acesso a tudo, basta marcar aqui as opções. Dessa forma, o usuário ele vai ter acesso a todos os módulos e recursos do sistema. Tudo bem? Aqui a gente tem também a abinha de papel, que eu consigo definir. Esse usuário aqui que eu estou fazendo cadastro, no caso aqui o Dr. Iago Augusto, ele faz parte do papel médico. Então eu venho aqui e marco a opção que ele faz parte do papel de médico. Vou mostrar já para vocês o que vai ser essa questão de papel. Então marquei aqui que ele faz parte da opção médico. E para finalizar, aqui na opção da manutenção de usuários, eu venho aqui, ó, expediente. E aqui, caso eu queira definir um expediente para esse usuário, basta a gente vir aqui na opção adicionar e preencher. Ele vai ter acesso segunda, quarta e sexta. Vamos supor que vai ser a partir de amanhã. Não vai ter uma data fim. E aqui o horário que ele vai ter. Ele vai ter acesso das 7h30 até às 18 horas. OK. Dessa forma, esse usuário aqui que eu estou fazendo o cadastro, o usuário do Dr. Iago Augusto, ele vai conseguir acessar o sistema segunda, quarta e sexta dentro desse período aqui. Cliquei em salvar. Vai salvar. Fechou. E já está aparecendo aqui o usuário. A questão do papel, pessoal, é aqui, ó. Vou fechar a manutenção de usuários. Vou vir aqui, ó. Visualizar papel de usuário. O que seria isso aqui? É como se a gente criasse perfis de usuários no sistema. Por exemplo, o perfil do médico, perfil de recepcionista, perfil de administrador, perfil de faturista. Vamos supor que eu preciso cadastrar aqui um perfil de enfermeiro, enfermagem. Venho aqui em novo, coloco o nome, enfermagem. Venho aqui em membros e vou definir quem é que faz parte. Vamos supor que o usuário treinamento faz parte do perfil, do papel de enfermagem. Então, eu marquei, venho aqui em aplicações e aqui eu consigo definir que esse papel vai ter essas permissões. Cuidado, aqui não é a permissão específica do usuário, por exemplo, do usuário específico Iago Augusto. Não, aqui é as permissões em relação ao papel enfermagem que a gente está fazendo. Tudo bem, pessoal? Aqui, dessa forma, a gente faz o cadastro, tranquilo, tanto dos usuários quanto do papel. Espero que tenham gostado e fique conosco. Agora sim, pessoal, a gente encerrou essa série de vídeos acerca do módulo Bibliotecas. Espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham entendido e que, principalmente, tenha auxiliado vocês no dia a dia de vocês, tornando o dia de vocês mais produtivo e mais eficaz.